Fala turma, meu nome é Vitor Macambira, sou sócio fundador da assessoria de gestão Gás e eu estou aqui para trazer para vocês uma maneira simples e objetiva de conduzir os negócios de vocês para que vocês tenham lucro e crescimento sustentável e, acima de tudo, uma vida melhor. Mas turma, o que a gente quer de verdade? Eu sei que a gente quer ser feliz e ter uma vida melhor. Nós, como empresários, tomamos uma decisão. Eu não vou trabalhar para ninguém. Eu vou, através de um negócio, eu vou empreender para trazer uma vida melhor para mim e para minha família. Então a gente escolheu os nossos negócios como veículo de transformação das nossas vidas. Então, turma, a empresa é esse veículo que dá acesso a felicidade, momentos que valem a pena viver, dignidade, segurança, tranquilidade para nossas famílias, conforto, qualidade de vida, né? Eu poder prover, proporcionar coisas boas, qualidade para a minha família, as pessoas que eu amo, e tempo, liberdade para aproveitar a vida. Então é isso que a gente quer com os nossos negócios. Porém, pessoal, isso só vai acontecer se a nossa empresa, que é o nosso veículo, for organizada, se ela for lucrativa, se ela for inovadora, se ela for duradoura e de crescimento sustentável. Sem isso, né, o nosso veículo é ruim. Como é que eu estou lá viajando para uma estrada de felicidade, conforto, né, qualidade de vida, se o transporte que está me levando é ruim? Esse transporte vai devagar, vai pegando vias esburacadas, às vezes vai andando de ré, às vezes não chega lá. Então eu preciso cuidar do transporte do veículo que vai me levar à boa vida. Então vamos lá, turma. A maioria dos empresários, eles dirigem as empresas de forma muito amadora. A maioria não enxerga os números, a maioria não faz um fechamento financeiro para saber se esse negócio é lucrativo ou não. Ele não sabe gerir bem a equipe e não sabe conceber, construir um faturamento, uma receita previsível. Sem números na mão, não tomo boas decisões. Sem conseguir gerenciar pessoas, eu não consigo atrair gente para que me ajudem a crescer. E sem controlar um pouquinho a receita, eu não tenho como planejar o meu próprio crescimento. Então a gente precisa dominar esse negócio. Então o jogo é domine o seu negócio para dominar a sua vida, tá? Então, turma, vamos lá. O nosso método tem 5 pilares de atuação, né? Um método de gestão objetivo, e é ele quem vai trazer ali a sustentabilidade para esse negócio. Qual o primeiro pilar que você deve se preocupar para gerenciar o seu negócio, para gerir o seu negócio? O primeiro é cultura. E cultura, turma, não é aquela coisa abstrata, a cultura que a gente vê podcasts e lê em livros. Cultura é algo mais simples, né? Então, quais são as culturas que a gente quer no nosso negócio? Primeiro, cultura do resultado. Todo mundo tentando bater meta. Segundo, cultura da melhoria contínua. As pessoas e os processos melhoram continuamente, diariamente, a todo instante. E por fim, a cultura do mérito, onde as pessoas vão crescer comigo organicamente. Mas como é que eu crio essa cultura? O primeiro passo para criar uma cultura interessante, uma cultura de prosperidade na empresa, é eu ter uma visão de crescimento muito clara. Eu preciso olhar para o futuro e enxergar um caminho melhor, um tamanho melhor, para que eu, como empresário, me guie nessa visão e para que eu consiga atrair pessoas para seguir comigo nessa visão. Então, se você tem uma loja hoje, que a sua visão daqui a 5 anos seja ter 5 lojas, você quintuplicar o seu tamanho. E qual a quantidade de oportunidades que vão surgir quando você tiver um tamanho 5 vezes maior que você tem hoje? Você, obviamente, vai ganhar muito mais dinheiro. Você, obviamente, vai ter que melhorar muita coisa para dirigir uma empresa, um grupo com 5 unidades. Um monte de gerentes, gestores, a função de gerentes e gestores vão aparecer no seu organograma. Você consegue atrair pessoas para que elas sejam esses gestores do futuro. Então a cultura é exatamente isso que você precisa, uma visão de crescimento clara e traduzir para as pessoas que trabalham no seu negócio um caminho claro para chegar lá, através de um plano de cargos, salários e carreiras. Para a pessoa evoluir nesse plano de cargos, salários e carreiras, ela precisa se comportar bem e bater as metas, né? Ter a cultura adequada.
A partir daí, com o sonho individual de cada um de crescer, ela começa a se comportar para chegar lá. Então, cultura, pessoal, de maneira simples e objetiva, definir uma visão de crescimento, definir uma carreira para as pessoas subirem com você nessa visão e quais os comportamentos do presente as pessoas precisam ter para seguir adiante com você. O segundo pilar é clareza. As ações não acontecem, não são executadas, em 90% dos casos, por falta de clareza. As pessoas não sabem o que tem que fazer, como tem que fazer, nem quando tem que fazer. E por isso não executam. Se a pessoa não sabe como fazer, ela não faz. Se ela não sabe quando fazer, ela procrastina. Certo? Então, se ela não sabe que ela é responsável, ela delega, ela delarga. Então, segundo passo da construção da nossa gestão é definir clareza. Quem responde para quem, inicialmente no organograma, quais são as funções que existem no seu negócio. Eu sou diretor, mas eu preciso me repetir como gerente e tem meu gestor de loja, tem meu funcionário da loja que vende na minha loja, alguém que produz o meu produto. Então você vai construindo o organograma, deixando, né, cada caixinha, que é uma função, em cima da outra, hierarquicamente falando, e principalmente, quais funções cada pessoa executa. Se eu sou um diretor, eu vou ter que executar essa lista de funções. Se eu sou um gerente, tem essa lista de funções. Se eu sou um vendedor, tem essa lista de funções. Então, eu estou responsabilizando funções por atividades. Depois disso, a gente vai trazer o quando cada coisa tem que fazer. Digamos que eu tenho uma lista de 10 coisas que eu tenho que fazer na minha semana rotineiramente. Eu vou pegar e traduzir isso numa agenda. Aí eu tenho que fazer uma abertura do salão, 8 horas da manhã. Toda segunda, 8 horas da manhã. Eu tenho que fazer o preenchimento das minhas despesas. Vai ser todo dia, 7h30 da manhã, assim que eu acordo. Eu tenho que fazer uma análise do meu CMV ou do meu ticket médio, ou seja qual for o indicador que você esteja gerindo. Eu vou colocar na minha agenda o dia e o horário que eu tenho que fazer essa verificação e eu vou lá e faço. Isso serve para todas as funções da sua empresa. Você pega as atividades e distribui numa agenda, certo? Então essa clareza faz com que as pessoas executem. Você treina as pessoas na clareza. Por fim, tem um método. Como a pessoa faz o checklist de abertura. Como a pessoa faz um fechamento financeiro. Como o vendedor faz um bom atendimento. Como o vendedor aumenta o ticket médio. Você vai criando os manuais. Manual de vendas para aumentar o ticket médio. Manual de atendimento. Como é que você faz um recrutamento de pessoas, uma integração de funcionário. E aí você traz os manuais. O terceiro pilar, pessoal, é informação. Então aqui você vai aprender que se eu não tenho informação, eu estou gerindo às cegas. E quem faz a gestão de um negócio às cegas toma várias decisões no chute, equivocadas. Essas decisões erradas trazem para a gente consequências muito ruins. Então a gente acaba tomando decisões que não deveriam ser tomadas e colocando o negócio, né, em maus lençóis. O nosso futuro, pessoal, é a soma das decisões que eu tomo hoje. Então eu vou tomando decisões e vou construindo o meu futuro. Se eu tomo decisões com base em nada ou com base na emoção, sem a razão, eu estou tomando decisões arriscadas e potencialmente ruins. Para tomar boas decisões, a gente precisa do pilar informação. Quais são as principais informações que você deve gerir no seu negócio? Primeira delas, as informações financeiras, aquela que vai na DRE, faturamento por canais de venda, faturamento por produto, você pode, né, vários tipos de faturamento você pode categorizar. E as despesas variáveis, despesas com pessoas, despesas com infraestrutura, saídas de caixas não operacionais, investimentos, retiradas de sócios, pagamento de empréstimos. Então, esses são os indicadores financeiros mais importantes, os macroindicadores financeiros mais importantes que você deve gerir. Quais mais informações você deve se agarrar? Tem as informações sobre a satisfação do cliente. Para a gente, pessoal, o maior poder de um negócio está na preferência dos seus clientes. Então, se os seus clientes preferem você ao invés do concorrente, você tem poder. E como é que eu trago, né? Como é que eu ganho esse poder? É quando eu satisfaço continuamente o meu cliente. E como é que eu sei se eu estou satisfazendo o meu cliente? Perguntando para ele. Então você faz uma pesquisa de satisfação do cliente para de maneira sistemática e consistente você saiba se o seu cliente está sendo satisfeito, está ficando satisfeito
com a experiência no seu negócio. Então, gerir a satisfação do cliente significa medir, e você pode fazer isso por um questionário, Google Forms, ficha no papel, né? Tem plataformas 1000 aí para você fazer isso, e analisa os pontos críticos e traz melhorias de processo para agradar ainda mais o nosso cliente. Então, essa informação é valiosíssima. E qual a terceira informação muito importante? É a pesquisa de competitividade. O quanto o meu negócio tem vantagens e desvantagens em relação aos meus concorrentes. Então aqui a gente vai analisar, comparar a experiência do cliente em nosso negócio e comparar a experiência do mesmo perfil nos concorrentes e ver onde é que eu ganho, onde é que eu perco. Para quê? Conseguir ajustar preço, não adianta eu cobrar muito mais caro se eu entrego menos valor do que o concorrente, eu vou perder a demanda, e não adianta eu cobrar menos do que o meu concorrente cobra se eu gero mais valor que ele. Então você consegue fazer um ajuste de preço. Segundo ponto, você consegue se proteger de ameaças. O cara pode ter inovado em algo na operação dele que está te ameaçando, ameaçando a sua demanda. Você tem que contra-atacar, trazendo alguma melhoria também. E por fim, né, você consegue medir, né, o quanto você, qual o seu nível, né, qual a sua nota, em que ranking você está em relação aos concorrentes para você poder se posicionar. Então, medir essas três categorias de informação e trabalhar com elas é trabalhar com a razão, tomando boas decisões. O quarto pilar, pessoal, é o ritmo. São os rituais de gestão que você precisa colocar para funcionar no seu negócio. Sem os rituais, a clareza, a cultura e a informação vão ficar desligadas, apagadas. São nos rituais, nos ritmos, né? Nos pontos de reunião, de fórum que a gente conduz com a equipe, em que a cultura a gente demonstra, a clareza ela é efetuada e a informação é utilizada. Quais são os tipos de rituais e os ritmos de gestão que a gente tem? O primeiro e mais importante é o ritmo diário, onde você vai olhar muito para vendas. Então, vendas necessita de um combustível que queima muito rápido, que se chama motivação. Então, todo dia você toca o bumbo da gestão, toca um bumbo do ritmo diário, que a gente chama de ciclo gás diário, para olhar para a informação, olhar para o que aconteceu ontem e hoje definir uma ação de melhoria. Então, se você determinou uma meta de aumentar o teu ticket médio da tua empresa vendendo produtos complementares, você todo dia olha para o ticket médio de ontem, hoje eu olho para o ticket médio de ontem e, junto com a minha equipe, em no máximo 15 minutos, todo mundo de pé, eu discuto sobre o que aconteceu ali. Turma, ontem o ticket médio foi abaixo da meta. Você não seguiu o script, o que foi que aconteceu? Turma lá debate, qual o plano de ação de hoje para a gente bater a meta? É isso. Então, faca na caveira, direto ao ponto, sem perder consistência, todo santo dia olhar para vendas, todo santo dia olhar para a melhoria contínua. Esse é o ritmo mais importante. No ritual diário, que ele sempre acontece ali muitas vezes antes da casa abrir, antes do seu negócio abrir, junto com a equipe de vendas, é importante que sejam todos de pé e não passe de 15 minutos. É para ser rápido, direto ao ponto, olhando para vendas. Depois disso, pau na máquina, todo mundo vai trabalhar. O segundo ritual é o ritmo semanal, o ciclo gás semanal, onde eu, como diretor do negócio, vou olhar de maneira mais calma para o resultado da semana anterior e para o que eu espero para a semana seguinte, para que eu consiga, junto com a minha equipe, trabalhar melhorias. Aí eu posso olhar para indicadores de vendas, posso olhar para indicadores de custo, posso olhar para a satisfação do cliente. Então eu vou olhando para mais informações e comparar em relação à meta que eu determinei e buscar o resultado. Aqui, se você tem gerentes, é você, diretor, com os seus gerentes, tocando esse fórum semanal, certo? Se você não tem gerentes, é você com a sua equipe, certo? Com mais calma ali, 1 hora durante a semana. É importante que você faça isso no início da semana, segunda, terça-feira, para que você tenha esse marco inicial. O terceiro ritual de gestão é o fórum mensal. É nele que você olha para o resultado do mês, fechando a sua DRE, olhando para o que aconteceu e tomando decisões para melhorar no mês seguinte. Então eu vou comparar um orçamento que eu projetei com o que aconteceu e vou ver as inconsistências e vou trabalhar em cima delas. Aqui são 2 horas de reunião, diretores podendo ter gerentes, assessorias, enfim, quem te ajuda a tomar decisão. Isso aqui é um fórum mais estratégico. E por fim, pessoal, tem o ritmo anual. Então, todo ano você vai revisitar aquele plano que você criou de 5 anos, né, lá na cultura,
e vai fazer os ajustes no seu ano dos objetivos estratégicos. Então, o que você faz no início do ano, geralmente, tá? Turma, em relação à estrutura organizacional, cultura, clareza, informação e ritmo. E aí, pessoal, por fim, a gente vai pro lucro, né? Lucro é o combustível dessa engrenagem. Então, eu preciso pressionar alavancas de lucro para que esse negócio continue, né, gerando caixa, continue ativo, indo para frente, certo? Então, vamos lá. As alavancas de lucro. Existem 6 alavancas de lucratividade que você precisa pressionar constantemente. Primeira alavanca, redução de custos. Então, não tem nada mais, né? Não tem nada mais que é lucro na veia do que reduzir custo. A cada R$1 de custo que você reduz, é R$1 de lucro que você aumenta. Então, dentro do seu negócio, se você é food service, se você é de outra área, sempre vai ter um gargalo de custo. Na área de food service, né, gastronomia, o CMV é o principal gargalo, é o custo da mercadoria vendida, graças à quantidade enorme de desperdício que a gente tem. Então aqui você vai olhar para o CMV e vai trabalhar a redução dele. Se você trabalha com serviço, vai ser pessoas, né? Então você contrata ali as pessoas e elas que são o teu insumo ali de mais caro ali que você gasta. Então, dependendo do seu tipo de negócio, né, vai ter um gargalo de custo. No food, CMV é muito claro, serviços, né, a pessoas vai estar mais cara, em alguns ramos vai ser o marketing, né, o custo com o marketing vai ser mais alto, mas a ideia é você entender que a melhor maneira e mais rápida de aumentar lucro é reduzir custo. Essa é a primeira alavanca. A segunda alavanca, depois de custo, todas as outras alavancas são de faturamento. Depois de custo, a segunda alavanca é ticket médio e upsell. É muito mais barato vender mais para o mesmo cliente. Você já tem um cliente, você vai vender mais, vai aumentar a experiência, vai aumentar a jornada de consumo dele em cada experiência. Então, foco aqui em aumento de ticket médio. Quem nunca foi comprar um tênis agora para correr e o vendedor ofereceu a meia? Isso é aumentar ticket médio. Quem nunca foi comprar uma calça e o vendedor te ofereceu um cinto? Quem nunca comeu no restaurante, o cara te ofereceu a sobremesa? Então, isso, né? McDonald's ainda mais, né? Você aceita uma batata grande por mais R$1, senhor? Algo assim, né? Isso é aumentar ticket médio, porque é uma venda barata, porque você já está com aquele cliente e você vende mais sem aumentar custo fixo. Isso é o mais importante. Terceira alavanca é rentabilidade. Dentro dos seus produtos, tem aqueles que você vende e ganha mais, tem aqueles que você vende e ganha menos. A proposta dessa alavanca é você olhar para os produtos e ver de que maneira você vende, qual é a sua estratégia para vender os produtos de melhor margem. Porque se você vendê-los, você vai vender um produto que tem um custo menor para você e aumentar o seu lucro. Então, também é lucro na veia. O quarto canal, na verdade, são novos canais de venda. Para a gente não ficar preso num só canal. Eu tenho aqui uma açaiteria, eu só vendo aqui no salão. Porra, tem que olhar para o delivery, tem que olhar para a revenda, tem que olhar para um monte de coisa. Abrir novos canais significa muitas vezes acessar novos clientes ou até acessar o mesmo cliente em outra ocasião de consumo. Então aqui quem tem só um canal está em risco. Eu preciso aumentar os canais de vendas que eu tenho para obviamente, aumentar meu lucro e não depender de um só canal, que ele pode não funcionar naquele mês. A quinta alavanca são vendas digitais. De que maneira eu vou usar a internet para escalar a minha venda? Então, eu posso usar a internet para vender mais no delivery, posso usar a internet para vender mais no meu cardápio próprio, posso usar a internet para vender mais em outra cidade. Então, dependendo do seu negócio, você pode fazer um monte de coisa olhando para as vendas digitais. Aqui nesse treinamento, eu quero que você seja mais objetivo, que você tenha insights sobre que é assim que você aumenta seu lucro pressionando as alavancas. E por fim, pessoal, e mais importante, eu até já expliquei isso lá atrás, a satisfação do cliente é uma alavanca de lucro, mas ela é indireta. Você aumenta a satisfação do cliente, ele sai mais satisfeito, ele se torna cada vez mais recorrente, mais frequente, ele convida novas pessoas para conhecer o seu negócio e você vai criando uma máquina de vendas de maneira orgânica através da satisfação do cliente. Beleza, turma? Então essas são as alavancas de lucro. Turma, gestão é algo mais simples. Gestão significa, junto com as pessoas que compõem o nosso negócio, correr atrás do resultado que está ligado a um plano de crescimento e esse plano de crescimento está ligado a me trazer uma vida melhor. Pontos importantes, sem clareza não vai, sem um comportamento adequado não vai,
sem olhar para informações não vai, sem conduzir rituais de gestão também não vai, e sem buscar o lucro constantemente também não vai. Então é assim que você resolve o seu negócio, olhando para os números, com o comportamento adequado, com os rituais de gestão adequados, todo mundo sabendo o que tem que fazer e todos buscando o lucro, sabendo que reduzir custo é mais fácil para aumentar o lucro e depois eu posso ser muito inteligente ao trabalhar o faturamento, satisfazendo constantemente o nosso cliente. Eu sou o Vitor Macambira, muito obrigado por ter assistido essa aula e eu espero ter contribuído com a sua jornada.